uma alegria estar aqui com vocês. E hoje o tema, eu orei bastante sobre isso e Deus falou bastante comigo. E eu sempre costumo falar que quando a gente vai pregar, Deus fala primeiro conosco. Então saiba que aquilo que eu estou pregando, Deus pregou para mim hoje. Deus falou comigo. Eu vi que tem coisas que eu preciso mudar, tem rotas que eu preciso recalcular para poder ser aquilo que Deus deseja. Então, antes de qualquer coisa, eu peço que você feche seus olhos. Senhor, meu Pai, meu Deus, Senhor, nós te pedimos que o Senhor, nesse momento que nós fomos ler a Tua palavra, que o Senhor fale, Senhor. Que não seja, Pai, as minhas vontades, não seja as minhas palavras, mas seja o Senhor aqui, Pai. Pai, Senhor, eu te peço perdão, Senhor, dos nossos erros, dos nossos pecados. Só o Senhor sabe como nós chegamos aqui. Só o Senhor sabe, meu Pai, como cada coração está. Senhor, que essas pessoas não sejam convencidas, Pai, por palavras humanas, mas sim pelo poder do Teu Espírito. Senhor, nós te pedimos, transforma, Senhor, as nossas vidas, meu Pai, através da Tua palavra. Pai, Senhor, transforma a nossa história através da Tua palavra, Senhor. Senhor, eu te peço, Pai, muda, Senhor, a nossa vida através da Tua palavra. Que nós possamos andar, meu Pai, não porque eu estou dizendo, mas sim o que a Tua palavra diz, Pai. Que isso aqui seja tudo que for falado, Senhor, seja guardado em nosso coração para não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus, amém. Quem está com a Bíblia diz, eu amo a Bíblia. Vixe, as pessoas... Pode ser no celular, tá? Eu não vou ser tão radical assim, não. Quem está com a Bíblia, abra em Mateus 5, capítulo 5, versículo 8. Mateus 5, como provavelmente todos devem saber, é o Sermão da Montanha. Então Jesus estava lá, viu uma multidão, viu os discípulos, eles sentaram e Jesus começou a ensinar. Jesus ele começa a dar orientações de como nós possamos ser cada dia mais parecido com Ele. O nosso papel como cristão é ser a imagem e semelhança de Deus. E para isso nós temos que ouvir o que Ele quer que nós sejamos. Nós devemos ouvir o que Jesus fala, o que Jesus fazia, e aí sim nós devemos fazer. Então, em Mateus 5, Jesus começa a trazer as bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados humildes, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que são misericordiosos. E agora vem o 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nós vamos falar hoje de dois bem-aventuranças, o 8 e o 9. Vamos começar pelo 8. Quando Jesus fala, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, o que Cristo está tentando nos ensinar aqui? Nós vamos dividir esse versículo em 3 partes. Primeiro, o coração limpo e a promessa, que é, eles verão a Deus. Primeiro ponto, o que é coração? Quando a Bíblia fala sobre coração, o que ela está querendo dizer? Nós sabemos para que serve o nosso coração, ele bombeia sangue. E quando a Bíblia fala de coração, ele não está falando dessa região. Não está falando desse abençoado aqui que bombeia sangue para o teu corpo, isso não pode parar. Porque quando não para, infelizmente, a gente não está mais aqui. Então, quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de algo a mais. Está falando de algo além disso daqui. De um senso comum, coração a gente liga a sentimentos. Mas a Bíblia não liga apenas isso. Ela dá um plus. Lá fora as pessoas falam coração, sentimento, mas quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de algo a mais. Nós acreditamos que nós somos divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo é essa lata velha sua, abençoada, linda, igual o Léo. Mas quando a gente morrer, isso vai ser comido por bicho. Não serve muita coisa. O nosso espírito, Deus deu como sopro de vida, e no momento que nós morremos, o espírito volta a Deus. E existe a alma. O que de fato realmente importa é o que é condenado ou salvo por Cristo, é que de fato realmente importa, que é a nossa alma. E a nossa alma, trazendo assim simplificando mais para vocês entenderem o que é alma.
A alma onde ficam os nossos desejos, vontades, sonhos, pensamentos, emoções, sentimentos, tudo isso, quem é você? Além da tua pessoa fisicamente, quem é você? É a tua alma que diz. Então, o que define as suas ações é a tua alma. O que define o teu caminhar é a tua alma, os teus pensamentos. Então, o que é o coração? Quando a Bíblia fala de coração, ele está falando disso. Aonde fica localizado os teus pensamentos, os teus desejos, os teus sentimentos, as tuas emoções. E Deus falou comigo. Satanás, o maior objetivo de Satanás era o quê? De Lúcifer. Era ser como Deus. Então, fazendo uma conta básica, como 1 mais 1 é 2, se Satanás quer ser como Deus, no momento que eu estava preparando, Deus falou assim para mim, Pedro, aquilo que é importante para mim, como Satanás quer ser como eu, é importante para Satanás. Então, o que eu pude entender com isso? A nossa alma ela é importante para Deus. Cristo não morreu para salvar o teu corpo. Teu corpo vai morrer. Cara, quando você morrer, em dias, o bicho vai vir e vai comer. Isso que você lutou tanto, cortou o cabelo toda semana para ficar bonitinho. O bicho vai comer. Isso não serve para muita coisa. Mas Cristo morreu para salvar a nossa alma. Cristo foi crucificado para salvar algo além de um corpo. Isso é importante para Cristo, é importante para Satanás. Isso é uma dica que, depois disso, fez muito sentido. Eu falei, faz sentido. Se Lúcifer quer ser como Deus, Lúcifer vai olhar e falar assim, o que Deus ama? Então, a partir daquilo, eu quero também. O que Deus busca, eu vou buscar também. Porque o meu desejo, como Lúcifer, é ser como ele. Então, da mesma forma que para Deus a nossa alma é importante, Lúcifer, Satanás também almeja a tua alma. E como que ele consegue conquistar e ganhar a nossa alma? Nos trazendo sujeira, nos trazendo podridão para dentro do nosso coração. Não sei se vocês já ouviram falar sobre as janelas da alma, mas isso para mim, quando eu entendi isso, para mim fez muito sentido. Quem nunca ouviu falar sobre janela da alma? Levanta a mão. Para você entender. Vamos simplificar. Imagina que o teu corpo, de fato, e eu só consigo ver o rosto da tua alma se eu olhar por 5 lugares. Os teus olhos, se eu olhar, imagina que teus olhos têm uma janela e eu consigo olhar por dentro assim. Então, eu consigo acessar a tua alma através dos teus olhos, do teu nariz, da tua boca, da tua mão e da tua boca, do teu nariz, ouvido. Então, são coisas básicas, os 5 sentidos, mas isso vai muito além. Porque se você começar a entender o que isso significa, nós vamos nos atentar a algumas coisas. Por que disso? Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós olhamos lá no mundo. Quem já viu uma situação, algo acontecendo que aquilo roubou a tua paz? Quem já viu uma situação que aquilo corroeu o teu coração e você não consegue dormir? Você fica, não é possível que aquilo aconteceu. Quem já ouviu uma música, vamos ouvir pela parte do ouvido, pra vocês entenderem o que eu estou dizendo. Quem já ouviu um sertanejo, na época do mundo, hoje ninguém escuta, mas lá na época quando você era bagunçado, você ouviu uma música e aquilo começou a gerar um sentimento dentro de você. Você ouviu um sertanejo e começou a sofrer, você estava bem, mas daqui a pouco você está tipo, por que isso aconteceu comigo? Ou você aí, o Leozão, começou, o Alex aí ouviu um Racionais na época do mundo, dentro do carro, daqui a pouco, cara, quero ver quem mexe comigo, cara. Por quê? Porque isso são armadilhas de Satanás para alcançar a nossa alma. Isso parece ser bobo, mas Pedro, nada demais. Mas infelizmente, muita gente chegará ao inferno, porque ficava falando assim, é nada demais isso. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, aquilo que falamos. Quem já falou algo para tua esposa, para o teu filho, para alguém, depois você ficou, aquilo parece que tipo, não acredito que eu falei aquilo, cara. Isso são as janelas da alma e nós devemos zelar por isso, nós devemos zelar. Porque o único objetivo de Satanás é trazer podridão para a tua alma, é trazer sujeira, é fazer você estar tão no pecado que é impossível de ver a Deus.
E eu sempre falo, ninguém cai numa pedra grande, ninguém tropeça numa montanha. Você não vai estar andando e tropeçar numa montanha, não. Tropeça numa pedrinha. Daqui a pouco, não, nada demais, cara. Aí você começa a brincar com o pecado. Vocês não, eu já fiz isso. Vocês são pessoas abençoadas, eu falo por mim. O meu passado já foi assim. Eu já vi um pecado e eu falei assim, não, isso não vai acontecer. Mas eu só vou lá perto. Não, nada demais, mas só vou ouvir. E aí eu andava em direção ao pecado. Não, nada demais, mais um passo. Mais um passo. Mais um passo. Quando eu ia ver, eu falava assim, o que eu estou fazendo aqui? E muitas das vezes eu estava muito distante agora para voltar. Aí vinha a culpa, a vergonha, a acusação. Falando assim, cara, você não pode, por que você vai voltar? Por que você vai voltar para perto de Deus? Olha o quão sujo você está. Olha o que você fez. Olha as suas ações. Deus, ele é muito bom para estar perto de você. A tua igreja não vai aceitar esses teus erros. Imagina o que o pastor vai falar quando descobrir que você caiu nisso. Você começa, é verdade. Quer saber? Eu sou a igreja, eu não preciso estar lá. Mas começa a se distanciar. E se distanciar. Falando agora, me lembrou de uma imagem um dia, quando eu, tinha uns 15 anos, eu postei uma foto, porque Deus falou comigo, eu acho que vale falar aqui. Um dia eu vi uma formiga andando, eu fui e matei assim a formiga. Quem já matou uma formiga aí? Pode falar a verdade. Tem problema, né? Matou uma formiga. Aí senti no meu coração naquele momento. Pedro, você tem coragem de matar uma formiga? Sim. Matei. E de pisar num formigueiro? Eu falei, aí não. Deus falou assim pra mim, é a mesma coisa que Satanás faz com os crentes. Você sozinho, distante, é muito fácil ser capturado. Mas você, quando pertence a algo, não tem coragem de ser mexido. É muito mais difícil tocar na tua vida quando você pertence a um grupo, pertence a algo que busca pelo mesmo objetivo. Mas Satanás olha para você e fala, cara, olha o teu coração, olha a tua alma, como está suja. Você não, para que você vai pro culto? Você sabe que você vai errar amanhã. Quem já passou isso? Não precisa levantar a mão, mas eu levanto por vocês. Quem já ouviu isso no teu pensamento? Para que você vai pro culto hoje? Para que você vai jejuar? Tu não muda. Você não melhora. Sua vida parece um ciclo, toda vez a mesma coisa. Isso são afirmações de Satanás sobre a tua vida. Satanás quer distanciar você de uma família chamada igreja. Satanás quer distanciar nós, cristãos, do nosso pai. Não, seu filho rebelde, vai para lá. Não, você está muito sujo, vai para lá. E aí sim nós viramos presa fácil, a nossa alma é muito mais fácil ser capturada. Então Satanás começa a te dar tentações, desejos. Cara, aquela menina lá falou isso pra você, meu. Não é tão problema. Cara, fazer isso aqui não é tão errado, não. Cara, ir naquele lugar não é tão problemático. E aí você dá espaço para ouvir essas coisas. Aí lembra da janela da alma, você não zelou, você não cuidou, você não orou, você deu espaço, você deu brecha, Satanás alcançou. Então ele começa a falar, ele começa a entrar e ele alcança o nosso coração. Então Cristo está falando, bem-aventurados limpos de coração. Se Cristo está falando, é porque é importante. Se é importante para Cristo, tem que ser importante para nós, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Cristo é a personificação de Deus. Quer encontrar Deus? Olha para Cristo. E o que Cristo está falando? Nós devemos ser limpos de coração, puros de coração. É fácil? Não. Eu tenho 26 anos e estou há 26 anos dentro da igreja e sempre busquei isso. E eu posso te falar, não alcancei na plenitude. Talvez eu nunca vá alcançar. Mas uma coisa que eu vou continuar é buscar até o último dia da minha vida.
Nós não conseguimos limpar a nossa alma, o nosso coração, as nossas emoções, os nossos pensamentos pela força do nosso braço. Não, Pedro. Eu já caí, eu já levantei, pode ficar em paz, eu consigo. Irmão, posso te falar uma coisa? Nós somos fracos, nós não merecemos nada de bom, nós não podemos nada. Se não for Deus na nossa vida, nós não passamos de pó. Não, Pedro, você não sabe a minha história. Cara, eu sou rico, eu sou dono de empresa, eu sou bem-sucedido, eu tenho minha família estruturada, eu tenho bons carros, de nada adianta. Se vir uma chuva, leva a tua casa. Se vir um ladrão, rouba teu carro. E quem fica? A tua alma. Se Cristo está falando, nós devemos então parar para ouvir. E nós não conseguimos nos limpar pela força do nosso braço. Quem nos limpa? Cristo. Cristo, Ele é o responsável e o único suficiente para nos purificar. Cristo, Ele é o único que pode nos lavar de ponta a ponta. Ele é o único que nos conhece e mesmo nos conhecendo, permanece conosco. Será que a pessoa que está do teu lado te conhecesse 100%, até os teus últimos pensamentos, permaneceria do teu lado? Será, Léo, que a Lívia, se ela pudesse assistir tudo o que passou nos seus pensamentos sua vida toda, ela permaneceria com você? Será que a Elô permaneceria comigo? Ítalo, será? Pastor, será? Nós não sabemos, mas uma pessoa que eu tenho certeza que permanece conosco é Cristo. Nos conhecendo, sabendo de tudo que nós fazemos, tudo que nós já fizemos e tudo que iremos fazer. Ele permanece conosco. Cristo morreu naquela cruz para nos lavar. O sangue que escorreu naquela cruz é para nos purificar, nos redimir. Eu não sei o que você fez, eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero te dar uma boa notícia. Cristo pode mudar a nossa história. Pedro, você não sabe, minha família sempre bebeu, eu tenho esse vício. É triste isso. Mas eu posso falar uma coisa, não existe vício nenhum que permanece quando Cristo chega. Não existe história nenhuma que não possa ser mudada quando Cristo coloca as mãos. Ele é o único que pode mudar a nossa vida. Satanás está usando de tudo, os filmes, Netflix, internet, TikTok, Instagram, para nos trazer num lugar sujo, impuro. Cada dia que passa, você pode ver. A iniquidade do mundo, cada dia mais, o limite não tem limite. Aquilo que era loucura lá atrás, hoje é normal. Aquilo que era vergonhoso lá atrás, hoje é bonito. Pessoas empoderadas, tem um relacionamento com dois. Hoje você casar com a tua esposa é... Cara, você ficou no passado? Hoje o esquema é ter mais. Se eu voltasse no passado e eu falasse, Léo, tem gente casando tem gente andando fingindo que é cachorro. Você ri, você fala, Pedro, você é maluco. Tem gente que posta que tem relacionamento a 3. Você olha e fala, Pedro, você é maluco. Imagina amanhã, imagina o mundo dos nossos filhos. Satanás está empenhado em trazer sujeira para o nosso coração. Mas Deus também, Ele não perde uma guerra. Deus sabe de tudo e Ele já venceu essa guerra. E Ele pode nos lavar e nos purificar. Tome cuidado, irmão. Tome cuidado com aquilo que fazemos. Tome cuidado com as nossas atitudes. Tome cuidado, por quê? Porque numa sujeira nós não podemos ver a Deus. E nós estávamos louvando o quê? Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim.
Eu só quero ver o Senhor. Se o nosso coração anseia por algo, anseie por ver a Deus. Se o nosso coração vem ansiar por algo, anseie por ver a Cristo, porque é isso que realmente importa. O nosso maior inimigo não está lá em Brasília. O nosso maior inimigo não é o governo. O nosso maior inimigo não são as pessoas lá fora. Não, não. O nosso maior inimigo mora dentro de nós, que é o nosso coração. Jeremias diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto. Não existe nada de bom em você, não existe nada de bom em mim. E tudo que há de bom em mim vem de Deus. Eu poder olhar para o meu filho, que nem nasceu, mas no momento que eu ver ele, eu falar assim: ele já é um pecador. E o meu papel como pai é mostrar para ele: filho, você não passa de um pecador e você precisa de Cristo. Você precisa entregar sua vida a Deus. Você precisa entregar sua vida a Deus. Porque o nosso coração é corrupto. O que o mundo fala? Segue o teu coração. Segue a tua intuição. O importante é ser feliz. Que loucura é essa? Imagina se cada um começar a fazer aquilo que o coração deseja. Que mundo viveríamos? Mas nós, como filhos de Deus, não aceitamos isso. O mundo prega isso, mas nós vivemos não o que o nosso coração diz, não o que os nossos desejos diz, não o que as nossas vontades falam, mas o que Cristo fala. E o que Cristo fala? Filho, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Filho, continua, o fardo pode estar pesado, troca comigo, pois eu quero te ajudar. O que Cristo fala para nós? Bem-aventurados que têm coração puro, porque nós veremos a Deus. Como o Léo cantou hoje, haverá um dia que nós vamos olhar para trás e dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena ser zoado, ser a chacota, ser motivo de risada lá atrás. Por quê? Porque hoje eu estou vendo a Cristo. Vai valer a pena todos os não para as tentações. Vai valer a pena para você dizer não no momento que a tentação foi grande. Haverá um dia que vamos olhar e falar assim: valeu a pena permanecer fiel. Valeu a pena buscar a Cristo todos os dias da minha vida. Valeu a pena vir para a igreja mesmo no dia que eu estava cansado. Valeu a pena eu orar mesmo no dia que eu não ouvia a voz de Deus. Valeu a pena buscar a Deus todos os dias que meu coração não ansiava por isso. Valeu a pena toda vez que eu li isso daqui, mesmo quando minha vontade era assistir filme. Valeu a pena. Valeu a pena, irmão. Um dia que a gente poder ceiar com Cristo, valeu a pena. Vai valer a pena. É isso que nos motiva, é isso que faz a gente acordar e permanecer todos os dias. Para uma pessoa que tem pensamentos suicidas, deixa eu falar para você, não vale a pena acabar com a tua vida. Por quê? Porque haverá um dia que não haverá choro nem dor. Não haverá doença. Não haverá tristeza. Mas para isso nós precisamos ser limpos de coração. O segundo ponto é: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Nós devemos ter uma conduta de pacificar. Deus nos chamou para ser pacificadores. Pacificador não é aqueles que evitam falar coisas para não ter problema. Não é apenas isso. Mas sim alguém que trabalha ativamente para reconciliar, restaurar, religar relações, promover paz em conflitos. E quando nós somos essas pessoas, nós pertencemos à família. Olha o que a palavra diz. Porque eles serão chamados de filhos de Deus. Pacificadores demonstram a qual família pertence.
Pessoas que não querem vingança. Pessoas que não anseiam estar certo. Pessoas que até abrem mão de estar certo, de ganhar a discussão por algo maior. Quem está casado, o homem sabe bem disso. Eu sempre falo, a maior escola de discipulado para um cristão é a esposa. Porque a esposa, ela vai te mudando. Eu tô casado há 4 anos. Rapaz, velho, tem hora que eu falo, meu Deus do céu. Por quê? Porque você é obrigado a mudar. E eu olho isso, eu vejo Cristo nisso, eu falo, eu preciso mudar, é verdade. Tem coisas que ela fala, eu falo assim, é verdade. Eu sou esse cara, meu, quero estar certo em tudo. Não, Pedro, cara, o que você pensa que é? Aí Deus começa a falar comigo. Aí eu começo a abrir meu coração para Deus, falar, Deus, aquilo que ela falou é verdade? Deus, será que eu sou essa pessoa? Senhor, me muda. Deus, eu quero ser uma pessoa diferente. Deus, eu preciso ser parecido contigo. Deus, metanoia, mudança de mente. Transformação de mente. É isso que Deus nos chama. Ser pacificadores são pessoas que olham conflitos e conseguem resolver aquele conflito através do Espírito Santo. São pessoas que têm leveza no falar. São pessoas que não são ríspidas. Esse é meu jeito. Eu entendo. Existe o teu jeito. Mas teu jeito pode ser não ser o jeito de Deus. Porque ser cristão é abrir mão do nosso jeito para viver o jeito de Deus. Não, eu nasci assim. Deixa eu falar uma coisa. Você nasceu assim. Mas ainda bem que Cristo nos leva ao quê? Ao batismo, e o batismo é nascer de novo. E esse nascer de novo, não importa como que os teus pais fizeram, não importa a tua história lá no passado, depois que você nasceu de novo, nova criatura você é, nova pessoa você é. Então não traga aquilo que aconteceu lá atrás para essa nova criatura. Não, Pedro, você não sabe, eu nasci assim. Se você se batizou, nova criatura você é. E tudo se faz novo. E para a gente já encerrar, o Alex falou assim, Pedro, não passa das 9. Eu falei, eu vou tentar. Eu estava lendo um livro, e Deus falou bastante comigo, estudando essa palavra, e vindo para cá, Deus me lembrou desse livro. É um livro que chama Avivamento Sustentável, do pastor Eri Nunes. E ele diz algo muito interessante, ele fala assim, as igrejas pregam sobre um avivamento que vai chegar no mundo e as pessoas vão se converter e vai ser... Isso é verdade. Eu acredito nisso. Nós buscamos por isso, nós oramos por isso. Mas nós temos um pensamento muitas vezes errado. Que nós esperamos a mudança vir lá de fora. Mas o que em 2 Crônicas 7,14 diz? Você que está com a Bíblia, abre por favor. 2 Crônicas 7,14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. E aí no livro, ele escreve um capítulo sobre isso. Porque ele diz, se o meu povo... A responsabilidade e arrependimento do mundo não é lá fora, é dentro da igreja. Talvez o avivamento não chegou ainda no Brasil porque a igreja não se arrepende. Talvez as coisas o avivamento não chegou na nossa casa porque nós, como filhos de Deus, não se arrependeu verdadeiramente. Para sermos puros de coração, nós devemos nos entregar ao arrependimento. É como Davi diz, Deus me deu um coração puro. Em Salmos 51:10, Senhor, me dê um coração puro. Davi sabe do que fez. Um profeta chega a ele
faz umas perguntas, ele responde automaticamente, ele entende. E ele começa, em Salmo 51, ele começa a escrever: ó Deus, tem misericórdia de mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Qual foi a última vez que a gente parou para orar? Deus, cria em mim, Pai, um coração puro. Qual foi a última vez que você parou de orar pelo aumento? Talvez a tua casa não precise de um aumento salarial. Talvez o que você precisa não é de umas férias. Tudo bem que é bom. Talvez você precisa não é de um carro novo, não é de uma viagem para Londres. Talvez o que nós precisamos, talvez o que a tua casa precisa é se entregar ao arrependimento. E eu falo isso porque Deus falou isso para mim. Eu falo isso porque Cristo, estudando a palavra e falando assim: Deus, o que eu vou falar? Deus falou assim: primeiro eu quero falar com você. Deus falou para mim: Pedro, eu preciso de um arrependimento genuíno cada dia mais. Deus fala para mim: Pedro, eu preciso que você se converta a mim cada dia mais. Nós buscamos um Deus misericordioso. Nós buscamos um Deus gracioso. Um ponto, alguém não sabe, não precisa ter vergonha, qual é a diferença de graça e misericórdia? Levanta a mão. Quem nunca parou para pensar, qual é a diferença de graça e misericórdia? Alguém não sabe? Levanta a mão. Todo mundo sabe? Eu vou perguntar. Olha o Rafa. Se você puder anotar, anota. Se você tiver com seu celular aí, anota. Graça. Isso até um teste que você pode fazer depois, algo que você pode fazer depois. Senhor, o que é graça? E eu te convido a você enxergar um Deus gracioso todos os dias. Graça é você receber algo que você não merece. Misericórdia é você não receber aquilo que merece. Graça é você acordar mesmo sem você ter feito algo para poder acordar. Deus te deu mais um dia de vida. Você não fez nada por isso. Misericórdia é você não estar no inferno agora, porque Deus te deu perdão. Graça é Deus poder te dar uma família abençoada. É Deus te livrar de um acidente você indo para o teu trabalho. Misericórdia é Deus te livrar da mão de Satanás. É esse Deus que nós buscamos. E esse Deus misericordioso quer ter relacionamento conosco. Esse Deus misericordioso quer ouvir da nossa boca. Deus, cria em mim um coração puro. Deus, cria em mim um coração verdadeiro. Pois Deus procura os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Você pode estar aqui todos os dias e estar com um coração mentiroso. Você pode ser um dizimista fiel e ser um dizimista mentiroso. Você pode ser um músico, um pregador, um discípulo, o que for, e continuar estando longe de Deus. Deus está nos chamando para algo verdadeiro. Deus está nos chamando para algo puro, limpo. Fecha os teus olhos. Eu convido você agora a começar a orar.